Uma noite onde nós vamos ser agraciados com a sua boa palavra, Pai. Nós cremos no seu poder, na sua inspiração. Nós cremos nesse ambiente dedicado a você, um ambiente de ensino, de pregação, Pai. Nós cremos em salvação nesta noite, cremos em cura, cremos em manifestação do seu poder nesta noite, Pai. Eu oro, Pai, declarando sobre a vida dos meus irmãos, graça, favor do Senhor, abundância de Deus. Pai, nós colocamos você o espetacular nesta noite. Tudo para você, é sobre você, é sobre a sua palavra, Pai, que nós estamos reunidos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Se assente, pode tomar o seu assento, por favor. Muito obrigado, louvor. Aleluia, glória a Deus. O tema desta noite, irmãos, é um tema poderoso. Jesus em nossos dias. Amém? Jesus em nossos dias. Poderia ser também Jesus hoje. Poderia ser Jesus agora. Amém? Mas eu quero pensar com você nesta noite sobre esse importante tema. Eu creio que entre nós aqui, muita gente, muitos de nós, já lemos a história de Jesus. Amém? Ela está bem registrada nos evangelhos, né? E nós já lemos, talvez alguns detalhes passem despercebidos, né? Porque precisa de uma constante leitura, mas nós conhecemos, de certa forma, a história de Jesus. Amém, irmãos? E olha o que diz o Salmo 119, 130. Diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Essa é uma versão, existem outras versões que dizem que a exposição das tuas palavras ilumina e traz sabedoria. Amém? Então, quanto mais eu e você, nós nos expomos à palavra, como estamos agora, amém? Estamos expostos à palavra, vamos ouvir a palavra, vamos vibrar com a palavra, amém? Vamos exaltar Jesus, amém? Quanto mais nós fazemos isso, mais iluminação, diga mais iluminação, vem sobre a minha vida, amém? Quanto mais eu participo, quanto mais eu me envolvo, o que acontece? Sabedoria vem para a minha vida e iluminação também. Amém? A Bíblia é um livro vivo, um livro poderoso. Não é como um jornal ou uma revista antiquada que você lê hoje e amanhã as notícias estão defasadas. A Bíblia é diferente. A Bíblia é um livro vivo. Diga, livro vivo. Palavra viva. Diga, palavra viva. Amém? Então essa é a Bíblia que nós carregamos. Essa é a Bíblia que nós lemos, amém? E eu queria ler com você, começando em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Esses versículos não falam de Jesus nos nossos dias, tá certo? Esses versículos estão falando de um tempo em que Jesus esteve aqui na terra. Ele esteve aqui. E ele veio, você sabe disso, com a missão de salvar o homem, de resolver o grande problema da humanidade, que é o pecado. Amém? Se você ler toda a Bíblia, você vai lendo na Antiga Aliança, no Velho Testamento, que os homens, apesar de oferecerem o seu sacrifício, apesar de tantos esforços humanos, havia uma necessidade de resolver o problema na sua raiz. E o problema da humanidade, o problema do homem, o problema das nações, sempre foi o pecado. Amém, irmãos? Aquele pecado que começou não na desobediência de Adão, primeiramente no coração de Lúcifer. Consequentemente, Adão desobedece e o pecado então entra na humanidade e todas as pessoas a partir de Adão então nascem em pecado. É por esse motivo que Jesus veio. Ele veio para salvar.
Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para trazer o homem de volta à comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você tem acesso a Deus? Tudo isso graças a Jesus. Ele veio para fazer isso. Ele andou aqui. João, no seu evangelho, no capítulo 1, você não precisa abrir, ele fala coisas tão importantes. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo habitou entre nós, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então, de fato, Jesus veio a essa terra e ele andou aqui por 33 anos, pregando, ensinando, curando, revelando o Pai. Amém? Mostrando aos homens, de fato, quem é Deus. As pessoas até então tinham uma visão distorcida de Deus, não compreendiam quem era Deus. Então Jesus vem à terra e mostra-nos quem é Deus. Eu digo até um pouco mais que isso. Quem é o seu Pai? Amém? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus ele está conversando com os seus discípulos. E nessa conversa, era uma conversa onde ele estava próximo dele encerrar o seu ministério terreno, o seu ministério aqui na terra, o seu serviço aqui na terra. E ele diz o seguinte, no versículo 16, se você está me acompanhando aqui, ou ali no telão, está dizendo assim: e eu pedirei ao Pai, eu, Jesus, vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador na sua Bíblia, ou ajudador, certo? Agora veja que Jesus está dizendo que vai pedir, não é? Ele está dizendo de uma coisa que ele vai fazer no futuro, eu vou pedir, mas ele já sabe a resposta. O Pai vai conceder, ele vai autorizar. Isso é confiança, amém? Estamos certos que Deus nos ouve. Por isso Jesus disse, eu vou pedir ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador. Por que outro? Porque Ele também o era. Amém? Porque Ele também era um consolador. Ele também era um conselheiro. Agora veja o versículo, diz assim, a finalidade desse conselheiro vir, a finalidade desse consolador vir é para estar com vocês para sempre. Essa palavrinha para é maravilhosa, né? Ela indica a finalidade. Por que esse conselheiro veio, Carlos? Porque Jesus estava enfatizando a vinda dele. Era para que esse conselheiro, o Espírito Santo, ficasse conosco para sempre. Por outro lado, mostra também que a igreja, eu e você, não podemos ser autossuficientes. Por que precisava dele? A igreja precisa andar na dependência do Espírito Santo. Você também, eu também. Amém? Jesus sabia muito bem que viriam dias temerosos, viriam dias difíceis, dias até de desânimo, não é? Todo mundo que está aqui já desanimou alguma vez, é uma verdade, gente? Tem dia que você acorda, meu Deus, que coisa, que tristeza, os embates da vida, os problemas, as dificuldades que se levantam, todos nós passamos por isso. Às vezes um luto em família, certo, gente? Jesus sabia de tudo isso. E Jesus, então, diz aos discípulos, percebendo que estava um ambiente de tristeza, ele diz, espera aí, eu vou pedir ao Pai para que dê outro consolador, como eu, a vocês. Versículo 17, Jesus vai dar uma ênfase a esse consolador. Ele diz que é o Espírito do que, irmãos? O Espírito do que, irmãos? O Espírito da verdade. É simplesmente um outro nome dado ao Espírito Santo. Espírito da graça, Espírito de sabedoria, Espírito da verdade.
Então Jesus falou: eu vou deixar com a igreja, eu vou deixar com você, meu irmão, o Espírito da verdade, para que fique com você todos os dias, todos os momentos. Versículo diz mais: o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode receber esse conselheiro, esse ajudador que virá para vocês. Mas não pode receber enquanto não passa num processo que você já passou, que eu já passei. Qual o processo? O processo do novo nascimento. Amém? Uma vez que a pessoa se arrepende, uma vez que ela crê com o seu coração e confessa com a sua boca, a Bíblia diz que essa pessoa é o quê? Salva. Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Amém? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Aí está habilitado a receber esse Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Então veja que a salvação é o presente oferecido a todas as pessoas. E uma vez passando pela salvação, recebendo o Espírito Santo, abre-se as portas do sobrenatural. Amém? Você agora vive uma vida sobrenatural. O livro que você está carregando, a Bíblia aí, é um livro o quê? É um livro o quê? Sobrenatural. Você também é sobrenatural. Tudo que diz respeito a você é sobrenatural. É sobrenatural você estar aqui me ouvindo e dando glória a Deus, porque você está exercendo fé para isso. E isso é Amém. Olha o que diz ainda: mas vocês o conhecem, pois ele vive e estará em vocês. Está entendendo? Está pegando? Ele vive, que sou eu, o Consolador, mas vai chegar o dia que ele vai estar em vocês. Isso aqui é passado, tá? Isso aqui não é Jesus em nossos dias. Isso aqui é Jesus há quase mais de 2000 anos atrás. Ah, irmãos, eu estou vendo a sua animação e eu preciso te levar para João. Ainda João, né, você está no capítulo 14. Eu queria te levar para o versículo 26. Eu queria só descer alguns versículos para você. Olha o que diz o versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha a certeza dele, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Preste bem atenção no que está sendo dito por Jesus. Jesus falou nos versículos anteriores que esse Espírito Santo ia ficar conosco para sempre. Ótimo. Fazendo o quê? Nos ensinando todas as coisas e fazendo lembrar tudo o que Jesus havia dito. Então vamos parar um pouquinho e pensar? Então quer dizer que na minha vida, hoje, esse Espírito Santo tem esse trabalho, tem essa objetividade. O objetivo do Espírito Santo na sua vida é nunca deixar você só, nunca deixar você abandonado, mas estar sempre com você, e ao passo que Ele está sempre com você, Ele está sempre lhe ensinando todas as coisas e fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo ama quando ele é desejado. O Espírito Santo ama quando você gera expectativa sobre ele. Nós vamos ter no sábado aqui a conferência de quê mesmo? A conferência da oração. Sabe um fator determinante para essa conferência? A sua, a minha, a nossa expectativa. Se nós entrarmos na semana gerando expectativas para essa conferência, e eu falo dessa conferência, mas você sabe que eu estou falando de qualquer coisa que essa igreja é envolvida, faz muita diferença.
É perceptível na hora do louvor, não é, gente? Quando nós estamos entregues, cheios de expectativa, cantando a palavra, vibrando a palavra, o que acontece? Há um derramar de unção. Então o Espírito Santo, ele ama isso, ele quer ser desejado. E quando ele é desejado, quando há a expectativa certa, ele se manifesta. Quais são essas manifestações? Várias. Ele entrega presentes para a igreja, dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de revelação, profecias, língua, dons de cura, dons de socorro. Ele começa a distribuir, porque ele está sendo desejado. Isso não é importante, irmãos? Eu estava vendo um vídeo agora à tarde, antes de vir para a igreja, do irmão Reagan com a palavra e a vibração dele, irmãos, é algo poderoso demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu já vi muito disso aqui nessa igreja também. Eu amo os exemplos locais da nossa igreja local, porque sempre nós falamos no início do culto aquela frase que é: temos todas as experiências, irmãos. Como Deus já fez coisas poderosas nesse lugar. E olha só o que Jesus falou também no Evangelho de João. Agora o capítulo é 16, versículos 7 e 8. Isso ele ainda está aqui na terra, estava aqui na terra. E ele diz assim em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, isso é uma condicional, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, perceba o que ele vai fazer, amém? Convencerá quem? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é com o mundo. Para você, ele vai te ensinar todas as coisas, amém? Vai fazer lembrar tudo que Jesus havia dito. Mas para o mundo, ele vai fazer isso, convencer as pessoas. Então, quando você estiver evangelizando, o exemplo de ontem, nós tivemos evangelismo. Quando você estiver evangelizando na sua casa, no seu trabalho, na rede social, tenha essa consciência de que é Ele, diga Ele, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso Jesus estava conversando com os seus discípulos, com seus aprendizes, com aqueles 12 homens que Ele chamou para estar com Ele. Amém? Não tinha rema lá na época, amém? Mas tinha a palavra viva. A palavra poderosa estava diante deles. E aí o que acontece? Deixa eu ler com você ainda, nesse mesmo capítulo, os versículos 13 a 16. Vamos ler. Mas quando o Espírito da verdade, que você sabe agora que é o Espírito Santo, vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará, isso é bem importante, ele não vai falar de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo tem essa habilidade, esse atributo de saber todas as coisas. Ele também é onipresente, está aqui, está em todas as igrejas, nesse momento, em Resende, em outras cidades, estados. É o mesmo Espírito. E Jesus está falando dele para que os discípulos fiquem animados, fortalecidos. E no versículo de número 14, ele diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aí presta atenção no versículo de número 16, presta atenção no que Jesus diz. Mais um pouco
e já não me verão. Você está aqui? Amém? Mais um pouco e vocês não vão me ver. Um pouco mais e me verão. E o que ele diz mais? O que ele diz mais? Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. O que ele está dizendo? Que o ministério dele ia encerrar. A fase pela qual ele veio aqui ia estar encerrada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, coloca aqui para mim, Henrique, está a duração do ministério terreno de Jesus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz. É bem importante esse versículo. Desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. O que é isto? A duração do ministério de Jesus. Começou aonde? No batismo de João e terminou aonde? Quando ele foi elevado às alturas. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Agora veja o que Marcos escreveu no capítulo 16 e o versículo 19. Ele disse assim, se achou? Concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. E ele fez uma coisa bem importante. Amém? Depois de ter lhes falado, na minha versão ali orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se onde? Isso. Ele assentou-se à direita de Deus. Amém? Você concorda que isso é uma posição de honra? Você concorda que isso é uma posição de autoridade? Amém? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Lá na antiga aliança, isso já estava previsto. Havia um rei lá na antiga aliança chamado Davi. E ele não era somente rei, ele era também profeta. Ele viu tudo isso. E em muitos salmos da Bíblia, Salmo 16, Salmo 22, Salmos 33, Salmo 89 e tantos salmos, Davi falava concernente a esse dia que chegou. Davi via profeticamente o rei sentando no trono à direita de Deus. Às vezes as crianças perguntam para a gente assim, né? Criança gosta de perguntar, né? Você também foi criança, não foi? Nós fomos, né? Onde está Deus? Onde está Jesus? Pai, onde está Deus? Onde está Jesus? A resposta está ali. Mas pai, eu ouvi dizer que Deus está dentro da gente. Através de quem? Do Espírito Santo. Posicionalmente ele está onde, irmãos? À direita de Deus. Vamos para Efésios, o apóstolo Paulo vai ajudar Marcos, se é que eu posso dizer dessa forma, e vai confirmar essa palavra. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 20. Este mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita as regiões celestiais. Não há contradição na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia se explica. Você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia se explica, irmão. E é tão bom conversar com a Bíblia, com a palavra. Amém? Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Eu quero que você abra, eu quero que você veja essa verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, uma conclusão, né? Visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. É bom ler isso, não é? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Eu amo esse versículo. E você ouviu uma exposição dele recentemente. O Filho é o resplendor da glória de quem? De Deus. E a expressão exata, sem falha, idêntica, perfeita, certo? Do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Fica alguma dúvida? Você está em dúvida ainda? Não tem jeito. A palavra está dizendo a você onde está Jesus nos nossos dias. Há uma série muito interessante, agora na Netflix, né? The Chosen. Alguém já assistiu? Muito boa, excelente. Acho que são 3 temporadas, né? Mas eu pergunto a você, quem assiste a primeira temporada sem ver a segunda e a terceira, vai ter a conclusão? Não vai. Precisa assistir a primeira, a segunda, a terceira, tem uma quarta projetada aí, não é? Então a gente precisa de toda a verdade. Saber o que ele fez aqui na terra? Ótimo, maravilhoso demais. Mas eu preciso saber hoje. Porque me envolve. Porque me impacta. Eu sou da nova aliança. Amém? Então eu preciso entender quem é Jesus, o que ele está fazendo, qual é a sua posição. Amém? Porque isso vai aumentar, vai me deixar um cristão mais leve, mais ousado, mais intrépido, mais cheio de Deus, mais cheio de fé, porque eu tenho a verdade como um todo. Amém? Tenha a verdade como um todo. Essa semana eu estava lendo um versículo e eu percebi uma correção do Senhor. Vocês conhecem 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, não conhecem? Nós sempre citamos quando queremos dizer que o mundo está entregue a Satanás. Eu falo muito desse versículo, eu ouço também bastante. E eu percebi algo nesse versículo extraordinário demais. Percebam, o Henrique vai colocar aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz esse versículo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Segura aí, Henrique, não passa ainda não. O Deus desta era, ou o Deus desse século, cegou o entendimento. Não colocou pano nas vistas de ninguém. Os seus colegas, os nossos amigos, estão a olhos abertos andando na rua, mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou, não foi as vistas, mas foi o quê? O entendimento. Por isso você agora compreende um pouco mais que Jesus falou que o Consolador precisava vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o entendimento está cegado por Satanás. Aí eu parava aí nesse versículo. É o Deus desse século, por isso que esse mundo está assim. E isso é verdade. Mas vamos continuar o versículo. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, continue, que é o quê? A imagem de Deus. Então, num versículo que mostra quem é o governante deste mundo, termina dizendo que Jesus é a imagem de Deus. Amém? E aí eita, rapaz, obrigado, Senhor. Isso é uma ação do professor Espírito Santo. Quando você se expõe à palavra, quando você pega a Bíblia, começa a conversar, abre os meus olhos,
Senhor, o que é isso? Senhor, mas isto aqui, Senhor, e o Senhor, através do Espírito Santo, vai ensinando todas as coisas a você. O que faz isso crescer e aumentar é a sua expectativa. É você seguir as orientações dos ministros. Leiam as cartas de quem mesmo? As cartas de Paulo. Isso acelera demais. Então o Espírito Santo acha caminho na sua vida para ele começar a levar você aonde ele tem que levar. Todos nós que estamos aqui temos um chamado em Deus. Os chamados para anunciar o Evangelho. O chamado para reconciliar o mundo a Deus. E Deus quer aperfeiçoar você, meu irmão. Deus quer melhorar, Deus quer te potencializar. Mas você precisa gerar expectativa no seu coração. Foge das comparações. Foge do chamado que não é seu. E eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou fugir do chamado que é teu. Então nós precisamos entender o que esse Jesus está fazendo nos nossos dias. Irmãos, ainda no versículo 13 de Hebreus, no capítulo 1, olha o que diz Hebreus capítulo 1 e o versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrados para os teus pés. Esse versículo mostra que o Jesus dos nossos dias é superior aos anjos. Superior a Moisés. Superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Diga, Cristo é superior. Você quer aprender sobre a superioridade de Cristo? Existe um livro muito bom para você ler. A Carta aos Hebreus. Chamada de Carta Magna. É a carta que mostra a excelência de Cristo. A excelência da aliança que você e eu estamos inseridos. E essa carta vai dizer o que é que Jesus está fazendo hoje. Amém? Mas Carlos, por que você está frisando tanto, dando tanta importância a isso? Meu irmão, nós temos um adversário. Diga, eu tenho um adversário. Não precisa ficar com medo de dizer o nome dele, não. É Satanás. Satanás é o nosso adversário. Mas antes de falar disso, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Jesus prometeu lá, de vir um Consolador, ele veio. Não veio, gente? Veio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele começa falando o seguinte, e cumprindo-se um dia, que dia que era mesmo, gente? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, num feriado nacional em Jerusalém. Havia habitantes de toda a parte do mundo naquele lugar, para uma festa que se comemorava 50 dias após a Páscoa, e aquilo que Jesus prometeu aos discípulos, o que aconteceu? Os discípulos estavam reunidos como nós aqui agora, no mesmo lugar, e de repente, diga de novo, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas como que de fogo repartidas e que repousavam sobre cada um deles. Chegou o Espírito Santo. Eita! Dia do feriado em Jerusalém. Representante de todos os lugares. Intencionalmente, Deus queria que aquela mensagem espalhasse por toda a região, o mundo da época. Diga, ele veio. Diga de novo, ele veio. Ele está em mim, me ensinando. Fica comigo todos os dias. Amém? Mas até quando eu entro para o quarto, sim. Onde eu vou tomar meu banho, sim. Não há problema. Amém? Está com você e veio para os nossos irmãos que estavam reunidos no cenáculo naquele dia. Interessante que o Atos 2:13,
algumas pessoas não entenderam. Olha o que diz Atos 2:13. O Henrique vai colocar ali, por gentileza, Henrique. Algumas pessoas viram aquele movimento todo e eles não entenderam e zombaram. Está escrito assim: alguns outros, todavia, zombavam. Você sabe o que é zombar, não é? Tem a zombaria de time, né? Tem aí os que são campeões, aquela coisa toda, né? Mas aqui é uma zombaria concernente a algo espiritual que estava acontecendo. Eles estavam vendo os discípulos no poder, falando em línguas, ouvindo nos seus próprios idiomas, e eles entenderam, alguns outros, não sei quem, muitas pessoas, achavam, esses homens beberam vinho demais, estão embriagados, estão bêbados, estão cheios de mosto. Na verdade, o que estava acontecendo ali era um derramar, profetizado pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo veio para fortalecer a igreja, para ser aquele do qual nós possamos depender dele todos os dias. Porque, irmãos, na força do braço do Carlos, não dá. Na força do seu braço, não vai. Pode ser que alguma coisa funcione por um curto período de tempo, mas o final não vai dar certo. Por isso a Bíblia diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Agora sim a igreja estava equipada com o Espírito Santo. E embora essas pessoas estivessem zombando, Pedro se levantou ousadamente a partir do versículo 14 e ele explicou o que estava acontecendo. E qual foi o resultado depois que ele explicou? Atos 2:41 vai nos dar a resposta. Olha o que diz Atos 2:41. Preste bem atenção. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas pessoas, irmãos? Quantos? 3.000 pessoas. Acho que algumas versões diz quase 3.000, não importa, né? Se fosse até 1.000. Mas o texto é fiel e fala cerca de 3.000 pessoas. Para o mundo daquela época, era um número extraordinário demais. Amém? Hoje o mundo é diferente na sua forma geográfica. Hoje, segundo o Instituto de Pesquisa Cristã, esse número acontece a cada meia hora. Você está vendo a grandiosidade do Evangelho? O quanto você faz parte disso? O quanto nós somos uma igreja que avança à medida que os anos se passam? Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, a importância não está no número, a importância está na salvação até mesmo de uma pessoa, que a Bíblia diz que no céu há festa quando um pecador faz o quê? Ele se arrepende. Amém, irmãos? Então veja, a igreja agora está equipada, o Espírito Santo tem liberdade para agir nos corações, distribuindo dons, animando a igreja, mas um adversário se levanta. João capítulo 10, versículo 10, foi lido aqui na quinta-feira e nós sempre lemos esse versículo. Ele fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não está falando que os ladrões vêm fazer isso, está falando de um ladrão específico. Esse ladrão é Satanás. Então Satanás é o nosso inimigo, o nosso opositor. Satanás quer nos atrapalhar a nossa caminhada, ele quer nos prejudicar. Às vezes algumas pessoas perdem tempo assistindo séries de Satanás, não é? Eu não quero papo com ele, você também não. Nós queremos o quê? Cristo. Amém, irmão? Mais de Cristo, mais da palavra. O versículo que nós lemos no início era a exposição das tuas palavras traz luz, traz entendimento, traz sabedoria. Eu quero é mais de Cristo. Amém? E esse Satanás, irmãos, é tão terrível que Pedro, aquele pescador, que vocês conhecem muito bem, ele escreveu uma carta
E na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, Pedro escreveu assim: sejam sóbrios, certo? Sejam lúcidos, fiquem atentos, não fica vagueando não. Sejam sóbrios e vigiem. O que será? Ele vai dizer: o diabo, o inimigo de vocês. Pedro é tão claro, né? Uma linguagem tão fácil de se entender, né? Estejam alertas, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, não é amigo não, inimigo de vocês, anda ao derredor. Aqui na minha versão diz assim: rugindo e procurando a quem ele possa tragar. Eu gosto de assistir Animal Planet, aqueles documentários de animais. E tem um episódio lá que é só sobre leões. A força do leão é algo incrível, né? O rugido. O apóstolo Sérgio Pessoa escreveu no seu livro, Filipenses 4:19, a distância que se dá para ouvir o rugido de um leão. E não somente ouvir, mas o outro leão, na outra extremidade, ele sabe pelo rugido se trata de um leão novo ou velho. Interessante, né? Pedro, então, olhando isso, debaixo de uma inspiração, ele mostra a ferocidade de Satanás querendo se apropriar de alguns crentes. Agora você entende porque a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Mas você disse que eu tenho o Espírito Santo. É sua responsabilidade minha não apagá-lo. Porque a Bíblia também diz: não apagueis o Espírito Santo. A Bíblia também diz que é para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia também diz que é para nós renovarmos a nossa mente com a palavra, porque é a via de acesso aonde Satanás pode sim arruinar a vida de um homem, de uma mulher, arruinar um casamento, arrumar um chamado, arruinar um ministério, arruinar algo grande que Deus já preparou e separou para a sua vida. Então você e eu, Carlos está incluído nisso, somos responsáveis em blindar, diga blindar, blindar os acessos para que esse leão não venha nos tragar. Mas veja que o leão está ao derredor, porque ao derredor do crente está o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. A partir do momento que qualquer investida houver sobre a sua vida, você tem legalidade, habilidade. Deus deu esse nome à igreja, o nome de Jesus. Quando alguém pronuncia esse nome, crendo no coração, sendo uma verdade, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Demônios são expulsos. Você viu a canção que nós cantamos? Que eles nem sequer param de pé. Por causa do nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga de novo em nome de Jesus. É assim que você vai dizer quando a falta levantar, quando a dificuldade vier, quando o desemprego vier, quando a circunstância bater a porta, quando a enfermidade quiser apropriar da sua vida, caroços, hematomas, coração deformado, doenças no sangue, seja o que for, o nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós não estamos ensinando ninguém a ser mentirosos. Não. As circunstâncias existem. Os fatos contrários existem.
A figueira estava falando, comunicando falta a Jesus. Jesus não fechou os olhos, figueira, eu não estou te vendo, faz de conta que você não está aí, deixa eu passar quietinho. Não, a figueira estava ali, comunicando a ele uma falta. E o que ele diz à figueira? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E foi-se embora. No outro dia não foi Jesus quem apareceu lá, deixa eu ver se funcionou, eu falei ontem, eu declarei sobre a falta, deixa eu ver se secou. Não foi ele. Alguém, mestre, a figueira, o senhor falou com ela ontem, secou-se desde o que, irmãos? As suas raízes. O nome de Jesus vai na raiz do problema. Amém? Não tem causas impossíveis. Não tem problema que esse nome não possa resolver. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome, é só esse. O nome de Jesus. Você pode falar esse nome comigo? Jesus. De novo. Mais uma vez. Aleluia. Deixa eu te mostrar o que esse diabo, esse Satanás, ele tenta fazer, mas não tem para ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Preste bem atenção, por favor, meu irmão, nesse versículo. Está escrito aqui na minha versão assim. O Rick já colocou aqui. Então ouvi uma forte voz dos céus. Quem está falando é João, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Segura aí, Henrique. Então o diabo é um acusador. Veja, quando Jesus nos deu o Espírito Santo, ele sabia que a igreja também erraria. Ele sabia que você e eu erramos no nosso dia a dia. Vamos errar, vamos falhar. Às vezes na intenção certa, na boa intenção de fazer algo. Amém? Amém, irmãos? Você erra, não é? Eu também erro, todos nós erramos. Jesus sabia disso. Mas Satanás gosta, ele gosta desse campo mental de acusação. Olha lá, e diz que fez o rema. 2 anos, estudou aliança de sangue, olha lá, diz que ama o irmão. Ele gosta de trabalhar no campo mental, com sugestões. Lembra da tentação de Jesus? O que ele tentou fazer com Jesus de uma forma ardilosa, usando até mesmo a palavra, mas de uma forma distorcida. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Agora, preste bem atenção que ele tem um período que ele acusa. Presta bem atenção, vamos, Henrique. Qual é o período que ele acusa? É ruim, não é? Dia e noite. Ele está acusando os santos, a igreja, os filhos, os irmãos. É claro que é verdade que há momentos que somos nós que erramos. Alô? Isso mesmo? Há momentos que somos nós. Paulo falou lá para nós não andarmos nas obras da carne. Então o que acontece é que nós precisamos ter uma visão de um outro ministério que está sendo exercido em cima, nos céus, por Jesus. Jesus está exercendo hoje o ministério de sumo sacerdote da nova aliança. Eu não vou nem ler todos os versículos, por uma economia do tempo, nosso tempo já está se esvairindo. Jesus também agora, nos nossos dias, ele está exercendo o ministério de pastor supremo. Ué, mas eu pensei que era o pastor Hélio, que era o pastor da igreja. E ele é. Mas o pastor supremo é Jesus. E o pastor Wellington é
co-pastor, pastoreia junto, tem a responsabilidade da igreja local, mas o Senhor é o meu pastor. Mas não vai menosprezar ele não, hein? Não pode, viu? É o co-pastor, é o anjo da igreja, mas o supremo pastor é Jesus. E ele não é só supremo pastor, ele é também o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando falamos de cabeça, Jesus como cabeça, não pense apenas na cabeça como a nossa. Cabeça é posição de autoridade, é Ele que dá a visão para a igreja, é Ele que dá as direções para a igreja, é Ele que orienta a igreja, Ele é o cabeça, Ele é o instrutor da igreja. A visão vem dele, vai para o co-pastor, e o co-pastor compartilha com a igreja, e a igreja pega junto. É por isso que sábado, às 15 horas, nós vamos estar aqui seguindo uma direção, seguindo uma orientação. Irmão, você está sendo chamado para orar, você está sendo chamado para se colocar numa posição de oração, mudar tempos, mudar coisas ao seu redor, no mundo, através da oração. Eu gosto desse nome, conferência. Olha, para conferir coisas. Amém? Que o Espírito vai trazer para nós aqui no sábado. Agora veja, querido, eu quero destacar aqui só para encerrar, caminhar aqui para encerrar, algo que Jesus está fazendo nos céus. Para me mostrar isso que Ele está fazendo, eu preciso de ler com você 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Já poderia parar aqui, né? Coisa maravilhosa demais, irmãos. Já prestou atenção no que eu li? Se porém andarmos na luz, o fato de você andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, ou seja, se nós dissermos que nós não erramos, enganamos a nós mesmos, e tem mais uma coisa, e a verdade não está em nós. Então ninguém pode dizer assim: eu nunca pequei, eu não erro, não. João está falando isso aqui debaixo de uma inspiração. Aí o versículo seguinte diz assim: se confessarmos, essa é a condição, uma condição de confissão, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E também fazer uma outra coisa, nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos, se a gente ficar insistindo que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, na dinâmica da igreja, Jesus já sabia que haveria falhas, haveria embates. Então, Ele providenciou tudo. Olha o que diz agora 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, por um acidente, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que Jesus está fazendo nos nossos dias? Uma das coisas, advogando em favor da igreja, defendendo, porque é isso que um advogado faz.
Na vida natural, pessoas entram em problemas ou até por uma exigência de direito e precisam chamar, eu preciso de um advogado. E se ele não tem como custear esse advogado, ele é encaminhado para uma defensoria pública, vai se levantar alguém para defender essa pessoa. Mas esse advogado aqui é o advogado perfeito. Advogado justo, advogado que nunca perdeu uma causa, advogado que advoga baseado não no Código Civil, mas com base no sangue da nova aliança, que ele entrou no Santo do Santo, no tabernáculo de Deus, não feito por mãos de homens. Quando você fala aqui, pai, eu errei com um irmão, e aí Jesus apresenta a Deus a causa, apresenta o selo da nova aliança, o sangue, e sabe o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queria chamar o louvor para cá. Você entende isso, irmãos? O privilégio de nós termos Jesus nos nossos dias. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e mais o que, irmãos? Hein? Diga comigo, Jesus Cristo. Diga de novo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem um advogado. Amém? E vou te dizer, se colocar a causa na mão dele, com fé, você sabe o que acontece, né? Você sabe o que acontece. Jesus é o plano perfeito. Eu quero te estimular nessa semana, meu irmão, você entrar nessas verdades tão preciosas que é ensinada nesse lugar. Quinta-feira eu estava aqui, irmãos, igual uma criança. Se é que você me entende. Como fomos ricamente abençoados na quinta-feira. A exemplo de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está te comunicando coisas também. Amém? E vai ser assim, até que Ele venha. De glória em glória. Gere expectativas para a Super Quinta. Gere expectativa para a Conferência Casa de Oração. Gere expectativas para o centro de cura, onde Jesus vai curar muitas pessoas nesse lugar. Eu queria que você ficasse de pé e nós cantássemos uma canção, celebrando a Ele. Cante para o Senhor. Cante totalmente para o Senhor.
da salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ser chegada ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, 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 o plano perfeito, mistério da graça. O seu nome é Jesus, Aleluia. nome sobre todos, veio pra salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graça, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo plano perfeito. Obrigado pela vinda de Jesus. Obrigado, Pai, por essa salvação tão poderosa, Pai. Nós te rendemos graças. Nós exaltamos a sua palavra. É você, Pai, o autor. É você, Pai, quem merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação sobre você, Pai, sobre o seu plano perfeito, Pai. Nós te rendemos graça. Obrigado, Pai, pelas suas verdades e pela sua poderosa palavra, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se tem aqui alguém nesta noite que ainda não recebeu esse Cristo, que ainda não recebeu o que nós já recebemos. Se você ainda não fez isso, se você de repente está até afastado, um dia você estava nutrido nessa palavra e por um descuido, você se desalinhou, se desafinou, esse é o momento de você receber dessa seiva, dessa comunhão poderosa. Também não sei se alguém aqui enfermo, alguém que entrou aqui hoje, de repente uma enfermidade no seu corpo, você com algum sintoma, o nome de Jesus é poderoso demais. Amém? Se tiver alguém aqui, nós queremos orar por você agora. E você vai sair daqui curado. Amém? Tem alguém nessa situação, nessa condição? É só crer, é só receber, é só pegar o que é seu. A igreja tem a maior autoridade na face da terra. Amém? Todos sarados, todos curados? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, continue gerando expectativa nessa palavra poderosa no nome de Jesus. Aleluia. Você foi edificado, querido? Amém. Deus é bom. Jesus é o plano perfeito. Amém? Os nossos últimos avisos, eu quero te lembrar que amanhã começa a nossa 9ª edição do Centro de Cura. As inscrições para participantes nessa edição estão encerradas, mas se você é um graduado Rema, você pode estar aqui. Se você tem o desejo de conhecer o Centro de Cura, para se tornar um ministro, você pode estar aqui e acompanhar essa edição, amém? Aleluia! E nós todos podemos guardar esses dias que coisas poderosas acontecerão aqui, amém? Essas pessoas serão curadas e desfrutarão da vontade do Senhor para a vida delas. Então eu convoco você como igreja a estar na sua casa orando pelo que Deus vai fazer aqui nesses 3 dias de Centro de Cura, amém? Aleluia!
Eu também quero te lembrar, queridos, que o nosso carnaval está próximo e nós vamos participar esse ano, se você tiver o desejo, da Conferência Joy, lá no Verbo da Vida de Taubaté. Amém? Nós vamos algumas pessoas para lá. Então, se você tiver o desejo de participar, você pode entrar na página do Verbo da Vida Taubaté e fazer a sua inscrição por lá. Serão dias poderosos naquele lugar onde comunidade você poderá receber do Senhor nesses dias. Amém? E se você quiser mais informações a respeito de hospedagem, deslocamento, você pode procurar a Cris Braga, que ela vai te dar maiores informações. Amém? Nossos cultos ordinários, como você já conhece, nós temos o nosso culto doméstico às terças-feiras, onde você vai meditar sobre essa palavra poderosa junto à sua família, em nome de Jesus. As nossas super quintas no mês de janeiro, Rema, conto com você aqui às 20 horas, e o nosso culto da família, amém, às 18h30. Temos alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Não? Todos de casa? Então, seja edificado na prática dessa palavra e uma semana poderosa, no nome de Jesus. Amém.